Bom dia pessoal. Hoje eu atrasei um pouquinho, gente. Eu tô tendo episódios de enxaqueca. Nossa senhora, gente, parece um coração batendo aqui dentro, mas enfim. Atrasei 10 minutinhos, mas cheguei, isso que é importante, né? Sejam todos bem-vindos a mais um Café com Consciência. Hoje é a nossa 8ª live. É uma alegria grande, né? Começar a semana aqui juntinho de vocês. E trazendo, né, reflexões, sempre trazendo algo para a gente poder conversar um pouquinho, refletir. E hoje eu quero trazer um assunto que talvez toque muita gente profundamente, que é o amor. Mas é importante que a gente entenda que o amor que a gente procura, ele começa na relação que a gente estabelece consigo mesmo. O Dia dos Namorados passou, né? Foi sexta passada, inclusive a live de hoje é especial ao Dia dos Namorados. Mas aí a gente pensa, né? E eu acho interessante como que algumas datas no ano, né, têm o poder de mexer com as pessoas, né? Porque, por exemplo, o Dia dos Namorados não fala apenas sobre amor. Muitas vezes o Dia dos Namorados fala sobre ausências, sobre carências, sobre expectativas, né? E sobre aquilo que a gente tenta não olhar durante todo o resto do ano. Tem pessoas que vivem essa data celebrando, né? E isso é maravilhoso. Mas existem pessoas que passam por essa data sentindo tristeza. Outras entram na comparação, né? Outras se sentem sozinhas. E às vezes vem até uma sensação assim que a pessoa não sabe nem explicar, né? Porque enquanto algumas pessoas recebem flores, outras recebem perguntas internas do tipo: por que é que eu ainda estou sozinha? Por que que os meus relacionamentos não dão certo? Por que é que parece que eu sempre atraio o mesmo tipo de pessoa? E talvez você que está aí do outro lado, talvez já tenha se feito alguma dessas perguntas em algum momento da vida. Bom dia Cida, que alegria ter você aqui. Porque, gente, tem algo muito curioso, né, nos relacionamentos. Às vezes mudam os nomes, os rostos, às vezes mudam as histórias, mas o roteiro é exatamente o mesmo. Você já percebeu isso? Você se relaciona com uma pessoa, depois termina o relacionamento, e aí você encontra uma outra, aparentemente completamente diferente. Mas algum tempo depois, você começa a sentir aquela mesma dor. A mesma dor que te fez romper aquele relacionamento anterior. E aí a rejeição se repete, a falta de reciprocidade se repete, o abandono volta, né? Aquela sensação de não ser prioridade, você revive. E quando isso acontece, gente, talvez a pergunta mais importante a se fazer não é por que é que isso sempre acontece comigo, mas sim, o que é que essa repetição está tentando me mostrar? É tudo sobre a gente. A gente precisa olhar para dentro, porque a vida, ela é uma professora. Aquilo que você não aprende se repete incessantemente. E eu não falo isso como julgamento. Eu falo isso de um lugar de onde eu vivo. Então, assim, eu não estou julgando. Eu passo por isso em várias situações da minha vida. Não é só em relacionamentos, né? Todos nós temos padrões, todos nós carregamos histórias, feridas, e muitas vezes nós não percebemos que estamos tentando resolver no relacionamento atual uma dor que foi instalada lá atrás. Muitas vezes até na infância, né? Existem também outras pessoas que são aquelas também que estão num relacionamento, mas que lá no fundo elas sabem que aquele relacionamento já acabou. Não faz o menor sentido. Ela está sustentando um relacionamento que já faliu, que já acabou. Só não colocou um ponto final. E mesmo assim ela permanece. Não porque ela esteja feliz, mas porque ela pensa que já investiu muito para estar ali. E aí vem aquela frase, né? Ai, mas nós já estamos juntos há tanto tempo, a gente construiu tanta coisa, né? E às vezes nem é tanta coisa assim, mas enfim. Ah, eu não posso jogar tudo fora, tem filhos envolvidos, né? Sempre tem uma desculpa, né? Bom dia, Rafael. E aí vem uma pergunta, né? Se você investiu, né, que seja 10, 15 anos numa relação infeliz, né? Permanecer infeliz por mais 10 anos vai te fazer recuperar esse investimento?
ou só vai aumentar o prejuízo emocional? Você precisa se perguntar. É fácil responder isso? Não, não é fácil, não é, porque às vezes a gente confunde tempo com qualidade. Mas tempo, gente, não é sinônimo de amor, não é. Tempo não é sinônimo de respeito, muito menos de reciprocidade. E relacionamentos saudáveis, eles precisam de presença, né? Você precisa admirar, precisa de crescimento mútuo, é uma troca. E quando não existe essa troca, não existe reciprocidade, esse relacionamento deixa de ser leve e fica tudo muito pesado. Sempre para um só, né? E ainda existem outras pessoas, né? Que talvez façam parte daquele grupo mais silencioso, né? Que fazem parte daquele relacionamento aparentemente saudável, mas que elas se perderam completamente de si mesmas. São pessoas que aprenderam a agradar, então elas deixam de falar para evitar conflitos, ela começa a engolir sapos dentro do relacionamento, ela abre mão dos próprios sonhos e elas vão se diminuindo para poder caber dentro daquela relação. Né? Ela começa a se moldar e ela vai se adaptando tanto, 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 que chega um momento que ela não sabe nem quem é ela. Gente, isso acontece. Meu Deus, quantas pessoas terminam um relacionamento, viram para mim e falam assim, eu não sei quem sou eu. Eu preciso redescobrir quem eu sou, o que eu gosto. Porque a pessoa está tão envolvida com o outro, ela ficou tão imersa naquela relação, ela deixou tanto de ser ela para agradar o outro, que ela não se reconhece mais sem esse outro. E isso acontece, gente. Nossa, isso acontece muito. As pessoas se silenciam para poder se manter numa relação. Né? Ela faz de conta que está tudo bem, quando na verdade ela sabe que não está. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Só que por trás disso, gente, existe um medo. Né? É o medo do abandono, o medo de ficar sozinha, o medo de não se sentir escolhida. Mas tem algo importante a ser dito nisso daqui, gente. Quando o medo de ficar sozinha é maior do que o amor próprio, qualquer relacionamento corre o risco de virar uma prisão emocional. E amor não é prisão. Não é. Amor é expansão. O amor verdadeiro, ele não exige que você desapareça para que o outro permaneça ao seu lado. Nenhum relacionamento saudável deve exigir sacrifício de identidade. Nenhum. Você não precisa de deixar de ser quem você é para ser amado. A pessoa que te ama, ela tem que te amar da forma como você é. E você sabe por que isso acontece? Porque a forma como a gente se relaciona com as pessoas não começou no nosso primeiro namoro. Ela começou lá atrás, muito antes. Quando a gente observava o relacionamento dos nossos pais, né, através das relações que a gente tinha com as pessoas na nossa infância, com os nossos cuidadores, com os nossos responsáveis, com os nossos irmãos, né? É ali que a gente aprendeu, mesmo sem perceber. Ali nós aprendemos o que é o amor. E é por isso, gente, que muitas pessoas hoje em dia têm uma visão totalmente deturpada do que é o amor. Uma visão totalmente distorcida. E aí o que a gente faz? Porque a gente não quer se sentir rejeitado, a gente não quer se sentir abandonado, a gente quer pertencer e a gente faz qualquer coisa por isso. E às vezes a gente acaba se distanciando da nossa essência porque a gente acha que é assim que a gente vai merecer o amor do outro. É fazendo tudo por ele. E muitas vezes essas crenças, elas são carregadas, elas são trazidas lá da infância para a nossa vida adulta. E é por isso que pessoas entram repetidamente em relações onde ela precisa provar o seu valor o tempo todo. Ela precisa provar para aquele outro o tempo todo que ela merece ficar, que ela merece ser escolhida. Gente, isso é estressante demais dar conta. Vocês não têm noção. Aliás, tem, né? Então, assim, tem pessoas também que entram num relacionamento querendo salvar o outro. Né? Ela precisa ser boazinha, né? Existem outras também que entram no relacionamento e já de cara aceitando migalhas. E ela acha que isso é o máximo. E não é. Aí eu te pergunto, será que amar é doer? Ou porque assim, é o que eu tô falando. A criança, ela quer o tempo... O que uma criança mais quer na vida? O amor dos pais. E a gente aprende lá na infância que a gente precisa fazer de tudo para agradar, né? Assim, a maioria das crianças, né? Outras vão para o lado oposto, onde elas querem chamar a atenção. Mas, de qualquer forma, é comum. Todas as crianças, elas querem a atenção dos pais, o amor dos pais. Então, muitas vezes, a gente cresce acreditando que a gente precisa fazer de tudo para agradar. Então, a gente entra nas relações fazendo a mesma coisa. Aceitando migalhas como se aquilo ali fosse o máximo. E não é, gente. Não é. Amar não é isso. Então, o que a gente faz? A gente entra numa relação e dá tudo de nós. O outro, na verdade, ele só tá, ele dá umas migalhinhas.
né? E você tá ali sustentando aquela relação todinha. Isso é desgastante. E aí o que que você faz? Quando você para, você percebe que tudo desmorona. Então você já parou para pensar que quem estava sustentando aquele relacionamento era só você? Então assim, isso é um sofrimento imenso. E amar não é sofrer. Mas existe, né? Existe até música que fala isso, né, gente? Que cantam isso, que amar é sofrer. E não é, gente. Não é. O verdadeiro amor não é assim. Mas é a forma equivocada que nós temos disso, né? É o que a gente trouxe lá da infância, que é o que faz a gente achar que amar é sofrer, mas a gente não precisa de sofrer. E muitas vezes a gente não escolhe o nosso parceiro por uma questão de afinidade, tá? A gente escolhe pessoas que conversam com as nossas feridas. As nossas feridas ainda não curadas. Por isso que o outro é o espelho, o outro é o reflexo, né? Então é muito importante, porque quando a gente percebe isso, a gente entende que a gente não atrai aquilo que a gente quer. A gente atrai aquilo que a gente é capaz de sustentar. Aquilo que a gente é capaz de lidar emocionalmente, né? Então, a gente está acostumado, a gente sabe viver com isso desde a infância. E, olha só, se a gente quer viver relacionamentos diferentes, a gente precisa entender que a gente não tem que escolher uma pessoa diferente, mas sim, a gente precisa de se tornar uma pessoa diferente. A gente precisa desenvolver a autoestima, precisa aprender a colocar limites, a gente precisa reconhecer o nosso próprio valor, a gente precisa aprender a dizer não, a se posicionar. Aí sim, né? E a gente precisa também aprender a tolerar a solidão, porque tem gente que não suporta ficar sozinha. Ela não dá conta da própria companhia. Gente, o que é isso? Né? Solidão e abandono são coisas diferentes. Às vezes você tá sozinho, mas você tá inteiro e tá tudo bem. E às vezes você tá acompanhado e se sentindo abandonado. Percebe a incoerência? Porque isso existe. Às vezes você tá num relacionamento, mas você acaba estando sozinha ali dentro. Você se sente sozinha ali. Então, assim, a gente precisa de aprender a sermos sozinhos. Porque sozinhos é que a gente vai dar conta. Porque sozinho a gente vai poder entender esses padrões que a gente repete, né? E muitas vezes a gente precisa de terapia, porque a terapia ela vai ajudar você a entender isso, né? A terapia é como se fosse uma luz. Ela vai iluminar todas aquelas sombras que você não consegue enxergar. Ela vai te ajudar a identificar crenças, né? Vai te ajudar a compreender as suas feridas emocionais, né? E vai te ajudar o quê? A se fortalecer para que você possa fazer escolhas mais alinhadas com a vida que você deseja construir, né? Eu acredito muito nisso, no autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele não serve só para explicar a sua dor. Ele serve para quê? Para te transformar. Porque entender, né, o que se passa é importante, mas essa mudança que vem a partir desse autoconhecimento é ela que vai te transformar, né? Então, assim, para esse Dia dos Namorados, né, que passou, então a pergunta mais importante a ser feita, talvez nem seja, né, quem que tá aqui do meu lado? Eu tô com alguém ou eu tô sozinho, né? A pergunta não é essa, né? A pergunta é quem eu me tornei para não ficar sozinha, né? Se você está com alguém, né? Pergunta, o que eu tô tolerando para manter essa pessoa do meu lado, né? Quantas vezes eu me calei? Quantas vezes eu me silenciei? Quantas vezes eu abri mão dos meus limites? Quantas vezes eu aceitei migalhas? Quantas vezes eu deixei de ser eu mesma para manter esse alguém aqui do meu lado? Porque, gente, olha só, nenhum amor, nenhum vai florescer onde existe o abandono de si mesmo. Não tem como. Não tem como. As pessoas, eu vivo falando isso, as pessoas não te tratam da forma que você as tratam. As pessoas te tratam da forma como você se trata. É assim que funciona, né? E talvez o maior ato de amor na vida não seja você encontrar alguém que fique ao seu lado, mas seja você parar de se abandonar para que alguém permaneça com você, né? E eu quero deixar essa reflexão aqui para vocês, né? Isso não é egoísmo, tá? Se priorizar não é egoísmo, não é. Isso é amor próprio, né? E o amor próprio, ele não afasta o amor verdadeiro. Ele apenas seleciona, ele vai te proteger, ele vai ensinar o outro como você merece ser tratado. E é isso. É isso que a gente precisa. Então, eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui, quem passou por aqui, quem vai assistir a gravação. E que essa reflexão aí acompanhe você durante a semana, na verdade, durante a sua vida, né? Porque isso é muito importante, né, gente? Então, a gente entender que o amor começa em mim. E eu quero deixar aqui uma frase para vocês, né? Para você levar aí no seu coração, que é a seguinte: o amor mais importante da sua vida é aquele
que impede você de se abandonar. O amor mais importante da sua vida é aquele que impede você de se abandonar. Então você precisa de se amar antes de qualquer pessoa, para você entender que quando você entrar no relacionamento, você conseguir identificar se você está recebendo migalhas, se você está precisando de se mudar para ficar, você vai perceber isso logo. Você vai sentir um desconforto e aí você vai fazer o quê? Você não vai perder tanto tempo num relacionamento desse, porque você vai identificar que aquela pessoa não é para você. Então, aliás, eu acredito que quando a gente transforma, né, o nosso interior, quando a gente passa a se amar, até as pessoas que a gente atrai, elas já são diferenciadas, tá? Mas pode acontecer, né, às vezes um desvio de rota aí, né, você tá fazendo esse processo de autocura e você ainda atrai alguém que não é o certo, mas nada em vão, gente, todo mundo vem para ensinar alguma coisa, né, para trazer alguma lição, então é mais ou menos por aí. Outro dia até vi uma frase, como é que era, gente? Nos relacionamentos você vai encontrar alguém, ou alguém que te ame, ou alguém que te ensine, ou alguém, como é que é, gente? Alguém que te ame, alguém que traga alguma lição, eu acho que é isso, ou alguém que te ensine a se amar, né? Então, assim, nada é em vão. Todo mundo que chega na nossa vida chega por algum propósito. E é aquilo que eu falei, as pessoas, a gente se conecta geralmente baseado nas nossas feridas. Então, o outro, ele é um reflexo. Nunca é sobre o outro. É tudo sobre a gente. É através daquela relação com aquela pessoa, é eu me olhar. O que está acontecendo? Por que eu atraí essa pessoa? Né? Como que foi esse relacionamento? E fazer uma análise. Não é sair trocando de parceiros. Ah, não deu certo, o próximo da fila não deu certo. Porque aí você não analisa e você acaba atraindo sempre mais do mesmo. Aí depois você vai falar que você tem o dedo podre. Não é. Né? Então, é isso, gente. E a gente está falando aqui de relacionamento afetivo, mas isso se emprega. Isso que a gente falou serve para todas as relações da nossa vida. Todas, todas. Então, assim, o principal, o relacionamento mais importante que você tem que ter na sua vida é aquele que você tem consigo mesmo. Porque a partir deste relacionamento que você tem com você mesmo é que vai ditar, né, todas as outras relações que você vai viver. Seja no ambiente familiar, né, seja no trabalho, no relacionamento afetivo, nas amizades. Então é isso. Quem coloca o limite é você. É você. Então você precisa se amar acima de tudo. E essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Então, uma ótima semana. Semana que vem a gente volta, nós vamos falar de um tema que eu acho que pega aí para todo mundo, que é a questão da ansiedade e o excesso de controle. Então, eu aguardo vocês aqui, né, juntinhos, e durante a semana vai estar aí, eu vou estar soltando conteúdos, frases reflexivas, para que vocês possam aí expandir um pouquinho a consciência. Muito obrigada para todo mundo que passou aqui, que ficou aqui até o final, que vai assistir a gravação. Então é isso, beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.